de Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 1 adiante, que é o capítulo da fé. Todos nós conhecemos esse texto, e eu estou lendo aqui já na Bíblia do Centenário. Olha só, minha Bíblia é a Bíblia do Centenário, já primeiras páginas aqui com toda a história de vocês, aqui do Rio de Janeiro, já estou festejando. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 5: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E o verso 6, que é muito conhecido: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos ler novamente o verso de número 6, todos juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus colocou no meu coração aqui esse texto para falar com vocês em pouco tempo, porque é um texto que nós conhecemos sobre fé. Fé é um negócio que a gente acha que sabe. Todo mundo fala sobre fé. Ultimamente até os incrédulos se sentem no direito de falar sobre a nossa fé. Todo mundo fala sobre fé. Depois de algum tempo, estou voltando a fazer mais um curso na faculdade. Estou fazendo psicologia, estou no 4º ano, meu 4º curso na faculdade. Interessante como a psicologia volta-se para a fé, e é provado hoje cientificamente, mesmo que não seja no aspecto religioso, que a pessoa que ora, ela é abençoada. A pessoa que ora, existem áreas do cérebro que são ativadas quando você ora, e quando você confia, e quando você busca algo sobrenatural, áreas do teu cérebro são ativadas. E isso, pesquisa científica, comprovada por pesquisas muito sérias em universidades dos Estados Unidos. Quando nós falamos de fé, nós falamos de confiança, falamos de crença, falamos em acreditar. O que é fé? Fé é, como o próprio texto definiu, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é como se fosse um documento espiritual colocado na sua mão de que algo prometido a você vai acontecer. Nós todos vivemos fundamentados na fé. É impossível um ser humano viver sem fé. Agora, existe a fé que te leva a crer em elementos naturais, e existe a fé que te leva ao sobrenatural. Por exemplo, eu cheguei aqui, entrei no templo, me sentei no púlpito, estou pregando para vocês, mas eu não perguntei para ninguém se o teto não ia cair, se as paredes estavam boas, e olha que é construção de 30 anos, né? Celebração de 30 anos do Ministério Fonseca. Então, vocês chegaram hoje aqui, estão sentados,
adorando a Deus. Teve gente que olhou para o teto. Não, está seguro. Está seguro o teto. Então, por que você fez isso? Porque é fé. É confiança. É acreditar. Você sentou no banco porque você acredita que alguém zelou pela cadeira, que a cadeira está estável, que a cadeira está limpa. Então isso é fé. O casamento, você relaciona-se, você noiva, você casa por fé. Você entra no carro, seja na barca, para atravessar Rio Niterói, ou no ônibus, por fé. A coisa mais interessante é um monte de gente dirigindo numa pista. O carro vem de lá, você vai de cá para lá, passa a meio metro um do outro, mas você acredita que o cara lá está habilitado, que ele não está porre, que ele está levando a sério a sua direção. Isso é fé. Quem está entendendo? Fé. Agora, a Bíblia aqui, quando trata de fé, ela está falando da fé sobrenatural. É a fé além do humano, além das coisas materiais. E aí Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, já pensou se todas as vezes que eu encontrasse com o pastor Celso, eu dissesse para ele: pastor Celso, quem é o senhor? Quem é a sua esposa? Me dá esse seu documento. Não confio em você. Mostra-me de onde você é, sua história. Talvez na primeira vez ele topasse para a gente se conhecer, mas na segunda vez ele achar estranho. Na terceira vez, idem. Na quarta, ele já ia dar meia volta para não encontrar comigo, porque eu seria no mínimo um cara chato. Agora imagine você com Deus. Toda vez que você dobrar o joelho, você desconfia de Deus. Você não confia em Deus. Você não crê em Deus. Então Deus está dizendo: é impossível você agradar a Deus desconfiando dele. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo no universo prova a existência de Deus, o cuidado de Deus, tudo que Ele faz na nossa vida, tudo que Ele realiza. Então, qual é o desejo de Deus? É que eu e você, quando cheguemos na sua presença, a gente extravase isso em confiança. O adore, o louve, o exalte. É a maior forma de você agradar a Deus, é a sua fé. Não é a sua liturgia, não é a sua roupa, não é o seu comportamento, é a sua fé. Agora, quando nós falamos de fé, aqui nesse texto de Hebreus, fala claramente de 3 níveis de fé. Primeiro nível de fé é o nível da existência divina. Olha o que diz o texto: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. É o primeiro nível de fé. É o nível da existência. Pela fé cremos que Deus criou o universo, e do nada, pela sua palavra, tudo veio a existir. E o interessante é imaginar que o nosso sistema solar faz parte da Via Láctea, e dentro da Via Láctea nós temos mais de 200 bilhões de sóis semelhante ao nosso Sol. E aí, meu irmão, dá um nó na nossa cabeça imaginar que até hoje a ciência, através dos telescópios poderosos, já conseguiram conferir mais de 300 bilhões de galáxias. O Senhor Deus criou todas estas coisas. Agora, você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A Bíblia começa sem se preocupar em provar a existência de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia
Deus prova a existência dele. Deus não se interessa em provar que ele existe, mas tudo que é revelado na Bíblia Sagrada parte do pressuposto de que ele é eterno, criador, onipotente, onisciente, onipresente. Pode dar glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos e adore a Deus por um minuto. Fé na existência de Deus. Agora, você sabia que esse nível de fé o Satanás também tem? A Bíblia diz que Satanás e os demônios creem que Deus existe e até treme diante da presença de Deus, como está em Tiago capítulo 2, verso 19. Então esse primeiro nível de fé, que é o nível da existência divina, e que muitas pessoas nem chegam nesse nível, porque não creem na existência de Deus, é um nível que não te diferencia do resto da humanidade. E aí, o apóstolo faz um outro convite aqui nesse texto, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Primeiro nível de fé. Segundo nível de fé, e que Ele é o galardoador, Ele é o abençoador, Ele é o doador. Que nível é esse? É o nível da providência. É o nível em que eu compareço diante de Deus para buscar as minhas necessidades. E aí, quando você chega nesse nível, que é revelado em todo o Antigo Testamento, basicamente, no Antigo Testamento, esse nível, ele está revelado de Gênesis a Apocalipse. O relacionamento de Deus com Israel é nesse nível de relacionamento. Se você ler Êxodo capítulo 6, e o verso de número 3, quando Deus fala com Moisés dizendo: até agora eu me manifestei a Israel como Deus Todo-Poderoso, mas a partir de agora eu me manifestarei como Jeová, porque eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Jeová é o Senhor que traz à existência as coisas que não existem. Jeová é o Deus que desce no meio da tua dor e no meio do teu sofrimento. E aí nós temos Jeová Rafá, o Senhor que cura; Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira; Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor; Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça; Jeová Shammah, o Senhor está ali. A providência divina. E o mais interessante é que a providência de Deus está em todos os lugares. E quem mais nos ensina sobre essa providência de Deus são os passarinhos. Jesus nos ensinou a olhar para as andorinhas, para os pombos, olhar para as árvores, para os lírios, para nós não estarmos ansiosos, mas acreditar que Deus supre cada uma das nossas necessidades. A providência de Deus é tão grande que você é suprido por Ele mesmo sem ter fé. O mais extraordinário é isso. Se você ler Mateus capítulo de número 5, verso 45, diz: porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus não tem uma boa chuva para os crentes da Assembleia de Deus, uma chuva mais rara para aqueles que não acreditam. Não, a chuva vem, o sol vem, a lavoura vem, o milho vem, o trigo vem, a abóbora vem, a cebolinha vem, porque Deus cuida de nós, da nossa necessidade. Deus supre tudo. Amanhã vai ter comida para nós comermos, vai ter peixe para a gente comprar no supermercado. Será que amanhã
vamos ter faculdade, vamos ter educação, vamos ter segurança. Deus está cuidando de nós, está suprindo as nossas necessidades. Agora, escute uma coisa, Filipenses 4, verso 19, Paulo preso, lá em Roma, Paulo escreve um dos textos mais lindos sobre providência divina, capítulo 4, verso 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aí você diz: pastor, e esse nível de fé? É extraordinário. Quem conhece gente de fé aqui que confia em Deus, mesmo sem ser da igreja? Eu conheço pessoas, empresários, amigos meus, que ligam para mim, que eu também sou contador, sou advogado, minha esposa também é contadora. Nós temos alguns sócios que, quando eles vão fechar negócios, eles ligam e dizem: pastor Enaldo, ele disse, tu és meu pastor, mas não é crente, ele não é da Assembleia de Deus. Alguns são de outras igrejas, católicos, mas eles acreditam na provisão de Deus, na intervenção, que Deus é justiça, que Deus é poderoso, que ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, aqui nesse texto de Hebreus, o convite de Hebreus é para nós sairmos do nível da existência, subirmos mais um pouquinho, entrarmos no nível da providência, mas Deus quer algo mais da nossa fé. É aí que diferencia a igreja do resto do mundo. É o nível da convivência. Repita comigo: existência, providência e convivência. Se você ler a partir, eu não vou ler porque o tempo não dá, mas eu queria que você lesse com calma na sua casa. Hebreus capítulo 11, leia a partir do verso 4 e leia até o final do capítulo 11, até o verso de número 39 e 40. O que diferencia esses homens aqui, pastor Celso Brasil, igreja que está completando 30 anos de ministério? O que diferencia? Eles creem mais do que na existência de Deus. Eles creem mais do que receber bênção de Deus. Quem gosta de receber bênção de Deus aqui? O nível do relacionamento é o nível da comunhão com Deus. Na existência, Satanás crê. Na bênção, Satanás também crê. Tanto ele crê, como ele atrapalha que você seja abençoado por Deus. Mas no nível do relacionamento, Satanás não pode entrar, porque do céu ele já foi expulso, e ele não pode mais ter relacionamento com Deus. A fé é o convite para que eu tenha comunhão plena, permanente e profunda com Deus. E nesta comunhão, Abel, olha o que diz o texto, ofereceu um sacrifício mais excelente. O que é que você oferece para Deus? É a metade do seu tempo? É o que sobra da sua vida e da sua energia? Abel, ele deu o melhor para Deus. Por quê? Porque quando você chega no nível da convivência de Deus, agora o centro não é você, o centro não é você receber, o propósito é você dar o melhor para Deus. Você vai para Enoque, a fé da convivência, onde o mundo se torna pequeno,
onde o mundo não tem mais necessidade, onde o mundo se torna desnecessário e o relacionamento com Deus se torna tão profundo que Deus diz: vem para cá comigo. E Deus tomou Enoque e o levou para a glória. Alguém perguntou para mim: pastor, quem é que vai morar no céu? Eu disse: é quem é tão apaixonado por Deus que não há outro lugar para ele ir para o céu, que não há outro lugar para ele ir senão viver eternamente na companhia de Deus. Porque quem hoje não quer ir para o céu, não faz sentido ele ser arrebatado, porque como é que ele vai para um lugar onde a única coisa que você vai ter é a presença de Deus, é a alegria de Deus, é o louvor a Deus, é a adoração a Deus? Aí você vai para a fé de Noé, e olha o que diz a Bíblia sobre Noé: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. A fé da convivência com Deus, da comunhão com Deus, é a fé que te leva a pegar todos os teus recursos e acreditar em projetos sobrenaturais. A construção da catedral só participa dela quem tem esse tipo de fé. Por quê? Porque você está vendo o futuro, você está vendo o propósito e o sonho e o desejo de Deus para aquele lugar. Primeiramente, você não vai receber nada, de imediato você não vai ser beneficiado de nada. Às vezes eu fico imaginando: quem bancou Noé? Quem emprestou dinheiro para ele? Quem ofertou dinheiro para aquela construção? A gente faz um cálculo de que ele demorou 100 anos para construir a arca. Eu não sei se levou tudo isso. A gente faz um cálculo porque ele foi chamado com 500 anos, aparece na Bíblia, e com 600 anos aparece o dia de dilúvio. A gente faz um cálculo de que ele tenha passado 100 anos. Mas será que nesses 100 anos não foi o período em que Deus deu dinheiro para ele? Fez dele um comerciante, fez dele um agricultor, até porque ele plantou vinha depois que ele veio o dilúvio. Ele plantou novamente a uva e se embebedou com ela. Quem deu dinheiro para Noé? Deus. Esse nível de fé, da coexistência, da comunhão com Deus, é a fé do advogado, do médico, do engenheiro, do funcionário público que diz: o meu dinheiro não é meu, o meu salário não é meu, o que eu ganho não é para mim. Porque na verdade o recurso que vem e Deus coloca na tua mão só serve para duas coisas: para você cuidar da sua família e você investir e fazer a obra de Deus. Propósito que Deus colocar na tua vida, Ele vai bancar, Ele vai dar, Ele vai custear, Ele vai te abençoar. Não tenha medo de realizar e fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Ele vai patrocinar, assim como Ele colocou na vida de Noé. Agora, esse nível de relacionamento, esse nível da comunhão, onde você diz assim: Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. Aí você vai para Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia obedecer e receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé permaneceu. Aí você vai para José. O texto diz que ele abandonou as riquezas do Egito, o direito de ser filho da filha de Faraó, de ser príncipe do Egito, porque ele preferiu viver a comunhão com Deus. O mundo nos oferece muita coisa, a atração para os jovens, para você homem, mulher. Os atrativos do mundo estão todos aí querendo nos pegar com uma cola. Mas quando você vive em comunhão com Deus, você vai para a faculdade e o teu coração está em quem? Em Deus. Você entra dentro do carro, mas o teu coração está em Deus. Você entra no banco, mas o teu coração está em Deus. Você pode até morar
nos greenville da vida, porque não é pecado você desfrutar tudo que Deus te dá, porque Eclesiastes 5:24 diz que as bênçãos materiais são dom de Deus, mas desde que o teu coração esteja em Deus, e a tua vida e a tua convivência esteja em Deus. Quando você vive esse nível de fé, olha o que diz o texto, no final do capítulo, e eu vou terminar. Olha o que diz o texto, no verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, possivelmente o profeta Isaías, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. E o verso 38 diz: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que por Ele, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Fé. Um dia eu estou na igreja e uma irmã disse: pastor, eu estou saindo porque eu estou sendo perseguido. Eu disse: irmã, você está sendo perseguida aqui na igreja? Não me entrosei muito no coral. As irmãs não me receberam muito bem. Eu disse: perseguição, provação, luta. Qual é o nível da fé que você tem? Porque quando você vive esse relacionamento com Deus, meu amado irmão, você olha para o capeta, olha para o inferno e diga: eu não vou sair da minha igreja, não vou deixar de trabalhar para Jesus, de fazer a obra de Deus. Eu tenho um chamado, eu vou até o final, eu vou permanecer até o fim. Permanece até o fim, guarda a tua fé, e você vai receber o que? A tua coroa. 30 anos de ministério desta igreja. A minha oração por vocês nesta noite é que vocês cheguem a esse nível da fé, da comunhão com Deus, nível de Abraão, nível de José, nível de Isaac. Você ainda não viu o que Deus fará, você ainda não recebeu tudo o que Deus tem projetado para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Relacionamento, convivência.